soberano sobre as nossas vidas, Pai. Declare: Deus reina, vamos celebrar. Hey! Ele reina em retidão, que a terra e os céus alegrem-se. Deus reina, batam palmas as nações, os anjos gritam, os gemidos vêm dançar, pra celebrar o Rei. Declare bem forte: Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinará. Reinará. Deus reina, vamos celebrar. Hey! Ele reina em retidão, que a terra e os céus alegrem-se. Deus reina, batam palmas as nações, os anjos gritam, os gemidos vêm dançar, pra celebrar o Rei. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinará. Reina sobre as nossas vidas, sim, Senhor. Que todas as nações exaltem o poder do Rei. Seu nome faz o mal tremer. Porque se irão os povos, o Rei no trono está. Agora e sempre reinará. Que todas as nações, exaltem o poder do Rei. Seu nome faz o mal tremer. Porque se irão os povos, o Rei no trono está. Agora e sempre reinará. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinarás. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinará. E sempre reinará. E sempre reinará. Aplauda bem forte a esse Rei. Adoramos a Ti, Todo-Poderoso. O irmão mandou aqui um bilhetinho e então vou honrar um irmão, chama-se Paulo. Tem alguém mora na cidade de Batinga e o Buraminha. Eles estão assistindo o culto aqui conosco. Que o Senhor os abençoe aí. Levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Bem alto, bem alto, bem alto. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber
a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra. Ela nos edifica, nos consola, nos exorta e ela nos alimenta, Senhor. Que nesta manhã, de um modo tão glorioso, todos nós possamos experimentar, ó Pai, de uma forma tão abençoadora. Todos nós possamos chegar à Tua mesa e nos alimentarmos dela. Conceda ao pregador Tua graça, Tua sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos na semana passada uma conferência que foi tão abençoadora sobre sexualidade. E o preletor foi o pastor Marcos. Venha cá. Pastor Marcos é mais conhecido pelo seu nome, Cote. E eu conheci, eles moravam pertinho da casa da minha Renata. Moravam na mesma rua, Marliéria, e eram vizinhos. E ele tem um irmão gêmeo, é o Túlio. Então era o Túlio e o Marcos. O Marcos foi batizado aqui na igreja, casou aqui, e ele tem sido um instrumento das mãos de Deus pelo mundo afora. Não apenas aqui no Brasil, mas em tantos lugares. E esta manhã ele vai nos alimentar através da palavra do Senhor. Amém? Vamos assentar. Obrigado. Amém, queridos, pode assentar. Que o Senhor tenha e continue tendo misericórdia de nós, não é? Só me apresentando um pouquinho melhor, eu sou casado com a Raquel, nós temos um casal de filhos, o Gabriel tem 27 anos, a Bárbara 22, o Gabriel já é casado, já tem um filhinho, Daniel, então eu já sou vovô, não é? E nós servimos a Deus numa organização missionária, que é a Jocum, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar. E estar aqui para mim é um grande privilégio, porque a Igreja Batista da Lagoinha faz parte das minhas melhores memórias. É muito bom estar aqui. Só me permita também, bem rapidamente, fazer uma apresentação do material que a gente trouxe. E, honestamente, não é por uma questão de vender material, mas eu gostaria muito que você pudesse ter acesso a esse conteúdo. Eu tenho tido uma experiência muito gratificante, colocando na forma de livros, às vezes áudio, vídeos, algumas aulas, né, que a gente vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos. O primeiro livro que eu lancei é intitulado A Face Oculta do Amor, inclusive tem um endosso do pastor Márcio, né? É um livro que fala muito sobre o nosso relacionamento com os nossos sentimentos. Então a gente lida com uma questão bem latente aqui no Brasil, que é a sensualidade. Numa definição bíblica, a sensualidade nada mais é do que a idolatria de um sentimento. Não tem nenhum problema você ter um sentimento, não é? Mas se você idolatrar esse sentimento, vem a sensualidade. E a Bíblia fala que a sensualidade tira a nossa inteligência, nos emburrece, nos leva a tomar muitas decisões que depois vão custar extremamente caras. Inclusive nesse livro, né, o título dele, A Face Oculta do Amor, a gente explica uma dinâmica, né, através da história de Aminon e Tamar, como que a paixão desgovernada antes do casamento pode se transformar em aversão, ódio, ojeriza, divórcio, o que a gente chama a face oculta do amor, né? Um outro livro é a Oração do Justo. O título desse livro também vem de uma declaração bíblica, quando o Tiago fala: muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Então não é qualquer oração que produz efeitos, não é? A oração do justo. E para aprofundar essa conversa, a gente trabalha com o capítulo 17 do Evangelho de João, aquela famosa oração sacerdotal, feita pelo próprio Jesus, o justo, né? A oração do justo. E dessa oração nós tiramos 7 elementos ou 7 ingredientes que, quando incorporados ao nosso estilo de vida, revoluciona a nossa intimidade com Deus. Então, se você quer conhecer esses elementos, dá uma olhadinha nesse livro. Também tem o Avivamento do Odre Novo, que é um livro
onde a gente trabalha com o conceito do avivamento, mas numa outra perspectiva, não a perspectiva do vinho novo, que é o derramar do Espírito, mas do odre, como nós nos relacionamos com o derramamento do Espírito Santo, não é? Então, o que a gente trata aí são as trincas do caráter, as deformações da personalidade, os cacuetes religiosos e, principalmente, as feridas sociais. Então, a gente lida com alguns temas que eles não são convencionais, mas eles estão na base das principais tragédias da sociedade, não é? Como as consequências de você conceber um filho fora do casamento, não é? Essa cultura da fornicação, as consequências espirituais da prática de um aborto. Gente, é tanta gente que se envolve com aborto, não é? Rejeição. Então, a gente lida com algumas questões muito importantes nesse livro. Um outro livro, O Obreiro Aprovado, já é um livro que a gente enfatiza mais um processo de reeducação, não é? Reeducação fala sobre a gente precisa de aprender a desaprender muita coisa, aprender a reaprender outras, e um estilo de vida de amar a correção de Deus, não é? Então, a ênfase desse livro não está no obreiro, mas está no aprovado, não é? Então, é um dos materiais que eu, pessoalmente, assim, mais gosto, mais me desafiam. Outro livro é A Cura e Edificação do Líder. Esse livro é um diagnóstico da nossa personalidade através da forma como nós nos relacionamos com o conceito de lei e autoridade. A forma como você usa ou abusa de uma autoridade, poder, título, posição, isso pode revelar muita coisa sobre a nossa infraestrutura moral, emocional, das inseguranças, né, e inferioridades não tratadas, que muitas vezes emerge uma liderança tirana, que conspira contra o discipulado da próxima geração. Então, nesse livro, a gente trata de um assunto delicado, também não se fala muito sobre isso, que são os abusos espirituais. A gente sabe que é muito fácil você estar numa posição e até usar o nome de Deus para manipular pessoas, né, de uma forma que não é legítima. E esse livro ele é um pouco traumático, ele faz uma desconstrução, então, de todo um modelo não bíblico de liderança, e promove a liderança servidora que Jesus veio trazer, como que se fundamenta na amizade. Liderança você não impõe, não é? Jesus disse: já não vos chamareis servos, mas amigos, não é? Um outro livro é Raízes da Depressão. Essa é uma das grandes lacunas da nossa sociedade hoje, os distúrbios psicoemocionais. Muitas pessoas hoje estão vivendo à base de psicotrópicos, anti-ansiolíticos, antidepressivos, tratamentos, não é? Muitas pessoas estão tendo dificuldades nessa área. E eu acho, assim, muito importante uma abordagem bíblica sobre esse tema, porque, afinal de contas, gente, a Bíblia é o mais fidedigno manual de funcionamento do homem e dos relacionamentos humanos. A Bíblia não é só um livro religioso, ela, lógico, é um manual de espiritualidade, mas também é um manual de psicologia, de filosofia. A Bíblia tem valores, princípios para todas as áreas e condições da existência. Eu, pessoalmente, eu respeito muito a ciência, eu entendo a ciência, é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, mas a gente sabe que quando você entra no campo da espiritualidade, muitas vezes a ciência derrapa numa série de paradigmas incompletos, errados, não é? E em temas tão importantes que tratam com a alma humana, eu penso que a principal fonte é a Bíblia. Na verdade, a depressão, ela não é o problema, a depressão só é o efeito colateral do problema, não é? A gente sabe que tudo na vida é uma construção. Então, de repente, a pessoa já vem vivendo sistematicamente de uma forma que agride a sua própria natureza, não é? Depressão também não é só, assim, não é um fator só, normalmente ela é multifatorial, é uma série de fatores que se sobrepõem, construindo muitas vezes um quadro que é desafiador. Então, o que a gente faz aí nesse livro é apontar alguns desses fatores que normalmente frequentam a construção de um quadro depressivo, e dentro daquela lógica da cruz, a gente lidar com essas coisas, não é? Um outro livro é A Espiritualidade e a Homossexualidade. Essa também é
lacuna muito grande hoje na nossa sociedade. Eu quando escrevo um livro, eu penso muito nesse princípio da intercessão. Você entrar numa brecha, numa lacuna, numa área que muita gente está sendo destruída, que tem muita pergunta, pouca resposta, e você tentar trazer realmente uma base sólida que realmente vai ajudar as pessoas, não é? Inclusive, nós ministramos alguns temas desse livro aqui nesse seminário de sexualidade, mas é um material que eu escrevi para ferramentalizar pastores, líderes que estão lidando com pessoas que estão tendo conflitos no campo da sexualidade, não é? Tem também um outro livro que é Dinâmica da Personalidade, que também é uma ferramenta muito importante no Ministério do Aconselhamento, e um outro livro que é o Pastoreamento Inteligente, também que tem ajudado muitos pastores. Esse material, eu penso que ele está por aí, não é? Eu incentivo você não só a ler, mas estudar. Espero que você seja um bereano, não é? A Bíblia fala que os bereanos foram mais nobres, eles conferiam as coisas nas Escrituras. Se você quiser também ministrar esse conteúdo, tenha toda a liberdade. Você pode pegar a minha lenha, coloca o seu fogo. O mais importante é a gente discipular a nossa geração. Amém? Curva a sua cabeça, vamos colocar mais uma vez esse tempo diante do Senhor. Pai, nós não cansamos realmente de te louvar, de te agradecer, de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua presença aqui conosco. Queremos nos aproximar de ti, Pai, dizer que nós te honramos, nós glorificamos o teu nome e nos colocamos agora nas tuas mãos. Senhor, que a sua misericórdia prevaleça, que a sua palavra prevaleça sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo se cumpra, em nome de Jesus. Eu gostaria, de uma forma assim bem objetiva, de compartilhar com você sobre como curar os relacionamentos. E eu quero ler um texto que está aqui em Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 13. E ele começa com uma pergunta. Eu sou uma pessoa muito atenta às perguntas que a Bíblia faz, porque elas inspiram questões que demandam respostas que exigem grande entendimento e grande comprometimento. E ele fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido? E ele começa a responder essa pergunta. Tiago fala assim: mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. E ele fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E ele termina dizendo: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Nós sabemos que o grande desafio do ser humano tem a ver com relacionamentos. A essência da vida tem a ver com relacionamentos. Tanto numa perspectiva macro-social quanto micro-social, a gente vê que essa é a grande batalha. Hoje nós temos aí essa famosa guerra do terror entre o bloco islâmico contra o mundo judaico-cristão, ameaçando a paz de todos. Quando a gente também olha numa perspectiva da família, a gente vê tantas famílias quebradas, tantas pessoas machucadas, deixadas pelo caminho, abandonadas. E então, interagir com pessoas é algo do nosso dia a dia, a gente não tem como evitar isso. E você pode observar que os problemas que mais nos afetam, aquilo que mais nos abate, tem a ver com relacionamentos. Às vezes você até passa por uma crise financeira e tal, isso não te afeta muito, mas de repente determinados traumas que acontecem num relacionamento
isso mexe conosco. E normalmente as outras pessoas são essencialmente diferentes de nós, não é verdade? Porque Deus é um Deus de diversidade. Mas é muito importante a gente experimentar esse imperativo de Deus, quando a Bíblia fala seguir a paz com todos, não é com alguns. Só que o que acontece, pelo menos do nosso ponto de vista, que muitas vezes é falho, vamos dizer assim, algumas pessoas são encantadoras, não é verdade? Tem pessoa que você está perto dela, é bom demais, é encantadora, mas outras são difíceis. Umas pessoas que, na nossa opinião, elas são difíceis. E se você não vigiar, daqui a pouco você perdeu a paz. Algumas pessoas, elas são inspiradoras, mas outras, para a gente, elas são irritantes. De repente, se você não vigiar, você só não perde a paz, mas acaba até pecando, fazendo uma coisa, falando uma coisa que você não queria ter feito ou falado. Algumas pessoas são fascinantes, mas outras são frustrantes. Se você não vigiar, daqui a pouco você perde a paz, perde a fé, perde Jesus, você sai perdendo tudo. Algumas pessoas facilitam a nossa vida, mas parece que outras só dificultam. Parece que a pessoa é o princípio das dores e a grande tribulação, tudo junto. Mas Tiago fala assim: o fruto da justiça semeia-se em paz, para aqueles que promovem a paz. Paz é guerra, no sentido de combater o bom combate da fé. O Deus de paz, em breve, esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Esse é o peso da glória de Deus numa batalha, é a paz. Então é muito importante a gente entender esse tipo de sabedoria, de entendimento que Tiago está falando e que Deus está procurando nas nossas vidas. É interessante porque existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Talvez a diferença essencial é que sabedoria, gente, sempre produz humildade, quebrantamento, paciência, tolerância, não é? A perfeição de Deus não comunga com a intolerância, não é? Sabedoria produz humildade. Paulo fala que o conhecimento sem a sabedoria de Deus incha, produz orgulho, arrogância. Às vezes é muito comum você ver uma pessoa com muito conhecimento, aquela síndrome da obesidade da cabeça, né? O cabeção, caixa d'água, cheio de teologia, psicologia, filosofia, mas o coração é raquítico. A pessoa às vezes não suporta um conflito de relacionamento que seja. Por isso hoje a gente vê casamentos acabando tão cedo, famílias sendo destruídas, igrejas se dividindo. Então é interessante nesse texto, porque eu gosto de Tiago, porque Tiago, ele é muito prático. Então ele começa a dar o diagnóstico, uma radiografia de um relacionamento subtraído dessa sabedoria que vem do alto. Aí ele fala sobre o amargo ciúmes ou a inveja amargurada. Às vezes a gente ora, né? Deus, levanta pessoas, levanta homens, não é? Aí Deus levanta, a gente fica com ciúme, apedreja, ataca, julga. Ele fala aqui sobre o sentimento faccioso ou a ambição egoísta, a jactância, a ostentação, não é? Ele fala desonestidade. Ele vai falando sobre uma série de coisas que realmente mostram um relacionamento subtraído da sabedoria de Deus. Mas ele chega nesse ponto, então, que ele explica a chave para você curar os relacionamentos, para você desenvolver uma fé que opera pelo amor. E ele fala assim, a sabedoria que vem do alto. Ele começa a mostrar a glória da sabedoria, explicar os atributos da sabedoria divina. E nós sabemos que, essencialmente falando, gente, a sabedoria não é um compêndio filosófico, a sabedoria é uma pessoa. Jesus se fez a nossa sabedoria. Isso é se revestir de Cristo.
não é? Então ele fala, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então eu gostaria de dar para você 6 fundamentos, 6 princípios, para você curar os seus relacionamentos, curar o seu casamento, não é? Para você experimentar realmente o poder da unidade, porque Jesus deixou claro, uma casa dividida não subsiste. É aí que muitas vezes nós estamos perdendo a batalha. Primeira coisa, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Então, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, e eu sei que você quer ser, não comprometa a sua integridade. Essa palavra pura no original, no Novo Testamento, praticamente todas as vezes que ela aparece relacionada ao caráter do Messias, ao caráter de Jesus, apontando para uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que não negocia os seus valores, uma pessoa que não se vende, que não se corrompe. Se você quer ser sábio, não se corrompa. Irmãos, qualquer pessoa que queira se estabelecer pela impiedade vai ser desarraigada. Isso não funciona. Quando a gente vê esse mar de corrupção que existe no nosso país, honestamente, eu tenho dó dessas pessoas. Eu não quero estar no sapato delas, porque isso realmente, isso não vai longe. Mas deixa eu te dar algumas chaves aqui bem práticas para você cultivar essa integridade, não é? Integridade é a chave para tudo. Para uma empresa ser bem-sucedida, para um ministério ser bem-sucedido, integridade, não é? Porque a principal moeda, gente, é confiança. Irmãos, por que o dólar disparou aqui no Brasil? Perdeu a confiança, o país perdeu a confiança. Os investidores retêm, é um efeito dominó, a quebradeira vem. O problema não é dinheiro, o problema é confiança. Para você cultivar a integridade, primeira coisa, cuide das pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Não negligencie os pequenos começos. Irmãos, olha só, Deus nunca começa do muito, do pronto, do tudo. Aliás, a Bíblia nos adverte sobre isso. Tem um provérbio que fala assim: todo aquele que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito. Já viu, às vezes a pessoa começa do muito e tal, daqui a pouco está na tragédia. Seja fiel no pouco. Deixa eu te explicar como funciona o reino de Deus. Apesar de Deus ser infinito na sua grandeza, Deus não é megalomaníaco. Deus não tem mania de grandeza. Deus não se impressiona com as coisas grandes, volumosas, o artista mais famoso, o homem mais rico. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com pessoas que são fiéis no pouco. E se você é fiel no pouco, o muito vai te alcançar com integridade. Você vai construir integridade, caráter. Segunda coisa para você cultivar integridade: não separe a sua vida particular da sua vida pública. Ou seja, seja coerente. Não permita realmente essa desconexão entre aquilo que você é privativamente e aquilo que você é diante das pessoas. Às vezes é muito comum a gente ver pessoas que na igreja, elas estão ali com aquela cara de anjo, de santo, mas quando ninguém está vendo, é um demônio. Não permita essa fenda na sua personalidade. Seja uma pessoa transparente, autêntica, genuína. Terceira coisa, diga não prontamente à tentação.
Eu não preciso dizer para você que nós vivemos num mundo de muitas tentações, não é? Uma das grandes chaves para você vencer a tentação é uma questão de velocidade. É você não se entreter com a tentação. Aliás, é muito importante a gente saber essa diferença entre tentação e pecado. Muitas pessoas se perdem aí, não é? E isso é perigoso. Quando você vê uma pessoa que fala, pastor, eu peco a cada segundo, essa pessoa, ela não sabe a diferença entre ser tentado e pecar. Porque ninguém aqui é imune à tentação. Tem alguém aqui que é imune à tentação? Nem Jesus foi, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, quando vem uma tentação, a questão é o que você vai fazer com ela. E se você pensa que tentação é pecado, quer dizer, já pequei na mente, aí a pessoa vai, já que eu já pequei mesmo, deixa eu ir até o fim. Aí é a receita da tragédia. Mas toda tentação pode ser vencida, todo pecado pode ser evitado. Às vezes eu falo com os jovens, principalmente, e com os adultos também, nesse campo da sexualidade, essa diferença entre atração e intenção. A atração sexual, gente, ela é hormonal. Você não tem como se castrar dos seus hormônios, foi Deus que colocou esses instintos em você. Agora, a intenção, aí é moral. Quando você cruza essa fronteira, aí realmente vem o pecado. Agora, se a pessoa confunde atração com intenção, ela se condena por ter um instinto sexual, ela está na expectativa de um padrão de santidade que ela nunca vai ter, que não existe. Santidade é possível, quando você define os conceitos da forma certa. Mas se você quer cultivar integridade, não se entretenha com a tentação, seja rápido. E a quarta coisa, para você desenvolver integridade, mantenha uma consciência limpa. Cuide da sua consciência. Nossa consciência é onde Deus escreveu a sua lei moral. É muito importante para você cultivar uma boa consciência. Talvez o princípio mais elevado é você saber reconhecer os seus erros. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a errar, a cometer erros. Não insista no erro. Não é? Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra. Todos erramos. Mas uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros, que sabe dar marcha ré, que é humilde, que é quebrantada. E isso, gente, é o que cura a nossa consciência. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, ele usa uma figura de linguagem, ele fala que muitas pessoas naufragaram na fé por conta de uma consciência pesada. Ele vai falando que a consciência pode se sobrecarregando tanto de obras mortas, culpas, vergonhas, mordaças, não é? Que daqui a pouco isso faz o barco da fé naufragar. Tem um ditado que fala assim, minta para a sua consciência, e a sua consciência vai mentir para você. É a inversão de valores. É o que a gente vê na nossa sociedade hoje. O certo está virando errado, o errado está virando certo, o homem está virando mulher, a mulher está virando homem, os casados querem viver como solteiro, o solteiro quer viver como casado. Nós estamos separando o que Deus uniu através do divórcio, unindo o que Deus separou através do casamento homossexual. Está tudo invertido. Minta para a sua consciência, e a sua consciência vai mentir para você. Mas se você quer ser uma pessoa íntegra, cuide da sua consciência, mantenha uma consciência limpa. Então, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, seja íntegro, seja puro. Eu sei que a palavra pura é uma palavra meio dinossáurica, né? Está meio em extinção, não é? Mas Deus está levantando uma igreja pura, uma mocidade pura, pessoas que realmente estão andando na virtude de uma aliança de pureza com Deus. Seja puro, seja íntegro. Isso cura um relacionamento, isso cura um casamento, isso reconstrói a confiança perdida. Há um poder na integridade. Integridade gera confiança, confiança gera intimidade,
Intimidade gera frutificação. Frutificação, gente, não vem de regras, vem de intimidade, que vem de confiança e vem de integridade. Segunda coisa que ele fala, sabedoria que vem do alto é depois pacífica. Pacífica. Se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, não provoque a ira do seu irmão. Respeite a sua privacidade, não é? Saiba realmente ser um pacificador, e não aquela pessoa que bota mais lenha nas fogueiras. Eu coloquei aqui 3 coisas que têm um alto potencial para produzir contendas, discussões. E a Bíblia fala que nós não podemos ter nenhuma posição neutra em relação à contenda, nós temos que ser inimigo de contenda. Mas são coisas que elas parecem assim ser simples, mas isso pode acabar destruindo um relacionamento. A comparação, a condenação e a crítica precipitada. Primeiro, a comparação. Irmãos, muitos de nós, às vezes, nós somos criados assim, sendo comparado com o irmão, comparado com o amigo, comparado com o colega, mas as pessoas são diferentes. E quando você começa a comparar uma pessoa com a outra, você começa a dizer coisas que ferem a natureza específica daquela pessoa. Quem tem vários filhos sabe disso, às vezes um filho é totalmente diferente do outro. Por isso que quando você compara um filho com outro, você vai machucar ele. Você vai provocar ira. O que a Bíblia fala? Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Às vezes alguns filhos, vamos dizer, algumas pessoas, elas são mais certinhas, né? Tudo certinho e tal. O outro já funciona mais artisticamente, né? Já é mais bagunçado e tal. Mas a bagunça dele, na cabeça dele está organizada. Entendeu? Algumas pessoas funcionam com relógio. Se você tirou o relógio do meu pulso, eu fico doido. Mas outras pessoas, elas funcionam melhor com tarefas, não é com o tempo. As pessoas são diferentes, não é? Não compare. Também não condene. Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Irmãos, quantos aqui querem ser tratados com misericórdia? Então, usa de misericórdia. Quando nós julgamos, nós seremos julgados. Se você entender isso aqui que eu estou falando, isso pode mudar o seu destino. Jesus explicou como isso é uma lei absoluta, é uma lei que não caduca. Na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Quando você julga alguém, quando você condena alguém, você está preparando o seu lugar no tribunal. Aquilo vai voltar contra você. Você se lembra quando Natã foi até Davi, contou aquela história, olha, tem um cara aí, muitas ovelhas, não é? O rico, o pobre, só tinha uma ovelhinha, veio um viajante na casa desse homem rico, ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a única ovelhinha do pobre. O que faz com esse cara? E Jesus e Davi falou o quê? Esse homem é digno de morte. Mas quem era esse homem? Ele. A nossa sentença, gente, sai da nossa boca. Honestamente, eu já me peguei em muitas situações assim. Aliás, as situações mais difíceis que eu já enfrentei, eu percebi, eu discerni. Foram consequências de julgamentos que eu fiz. E que acabou, na medida que eu medi, eu fui medido. Por que nós não devemos julgar, não é? Nesse sentido? A não ser que seja uma questão que seja debaixo da sua autoridade, que você tenha poder de observação e responsabilidade de lidar. Mas quando você fala de uma questão que é distante, se você for
realmente honesto, você não tem nem 1% do conhecimento da verdade para chegar nas conclusões que você está chegando. Não condeneis. Quando você condena, você pode até achar que você está tendo o zelo de Deus, mas é um zelo sem entendimento. Você só está ferindo o que já está ferido, né? Você está piorando o que já está ruim. E também aqui a precipitação, que tem a ver com isso, que é você tirar conclusões precipitadas. Muitas vezes a gente se vê intermediando situações, conflitos com um filho, com uma pessoa, na igreja, não é? E às vezes a pessoa procura você e ela descarrega toda a dor dela sobre você. Qual que é a nossa tendência? Já é imediatamente tirar uma conclusão. Tem um provérbio que fala assim: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Como pastor, um conselheiro, eu ouço as dores de muita gente, mas eu não me permito tirar conclusão nenhuma, se eu estou ouvindo só um lado. Eu não me permito, eu não caio nessa cilada. Pode falar, desabafar, não é? Mas eu não vou tirar conclusão nenhuma. Quando você tira uma conclusão ouvindo um lado só da história, você vai dizer palavras injustas, que ferem, que provocam a ira das pessoas. Se você realmente quer ser uma pessoa sábia, seja um pacificador. Terceira coisa, Tiago fala: a sabedoria que vem do alto é moderada. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, não diminua os sentimentos dos outros devido àquilo que você está sentindo. Normalmente, quando a gente não está sentindo algo, não é, que o outro está sentindo, a gente pode ter essa tendência de desmerecer o sentimento daquela pessoa. Essa palavra no original, a palavra moderado, significa atencioso, delicado em considerar os sentimentos das pessoas, compreender os sentimentos dos outros. Você sabe que isso aqui é um princípio poderoso, principalmente no aconselhamento, no pastoreamento, não é? Você fazer esse esforço, esse exercício de piedade, de compreender o problema da pessoa do ponto de vista dela. Porque qual que é a nossa tendência? É usar a nossa autobiografia para querer ajudar o outro. Ah, não, eu já passei por isso, eu sei como é. Mas de repente a sua realidade não se encaixa na realidade daquela pessoa. Tente, se esforce, isso é compaixão. É você se colocar no lugar do outro, entender o problema do outro do ponto de vista dele. Você sabe que algumas pessoas, só delas se sentirem compreendidas, a pessoa fala: estou curado, até que enfim alguém me entendeu. Era tudo o que ela precisava. E o fato de você compreender o conflito da pessoa do ponto de vista dela, isso não quer dizer que você não possa discordar. Aliás, quando a pessoa se sente compreendida, ela desarma, solta as pedras, baixa as defesas. Aí sim você pode dar uma ajuda que vai ser significativa. Quando a gente vê no relacionamento conjugal, gente, o que mais traz conflito conjugal é que um cônjuge não consegue entender as dificuldades e conflitos do outro do ponto de vista dela, né? Esse é o desafio do casamento. Porque você tem que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, numa aliança, até que a morte te separe dela. Já viu homens que falam: ah, eu não entendo as mulheres. Mulheres que falam: ah, eu não entendo os homens. Por isso que casamento é a escola do quebrantamento, não é? Nós temos que nos esforçar, não é? Entender o nosso cônjuge, os problemas, os conflitos, as demandas, do ponto de vista deles. Isso é você ser moderado. Você cura um relacionamento quando você age dessa forma. Quarta coisa, Tiago fala: a sabedoria que vem do alto
é tratável. Tratável. E tratável significa submisso, humilde, redutível, tolerante, não é? É algo que demanda de nós um quebrantamento muito grande. Esse é um princípio poderoso para a gente restaurar um relacionamento, sermos tratáveis, redutíveis. A Bíblia fala que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, assumindo forma humana, e como homem se fez servo, e como servo foi fiel até a morte, morte de cruz. Irmãos, quando eu olho para a humildade de Deus, eu fico muito impactado. Eu nunca vou saber o que é abrir mão do direito de ser Deus. Nunca fui, nunca vou ser Deus. Mas Jesus abriu mão, assumiu forma humana, desceu até nós. O Evangelho não é você subir uma escada de méritos para chegar no céu. É Deus descendo até nós através da encarnação de Cristo e nos salvando. Irmãos, nós temos que saber descer até as pessoas. Nós temos que saber nos identificar com as pessoas, não é? Aprender com elas, sermos tratáveis. Algumas pessoas, às vezes, quando você discorda delas, elas se veem numa crise de identidade, porque elas colocaram a identidade no conhecimento, na doutrina, então elas se sentem ameaçadas, rejeitadas. Mas é importante nós sermos tratáveis, ensináveis, não é? Eu acho que assim uma das características mais difíceis de lidar é quando a pessoa não sabe receber o ensino. Nós precisamos de ser ensináveis. Eu estou me lembrando aqui de uma ilustração, diz que esse pastor estava orando e Deus falou com ele assim: meu filho, olha, eu vou fazer uma mudança muito grande no seu ministério, na sua vida. E realmente ele estava sentindo, né, que algo ia acontecer, e ele continuou orando, e chegou um dia, Deus falou assim bem claramente com ele: olha, você vai trabalhar com aquele grupo de pessoas lá. Apontou um grupo. E na hora, não é, ele se revoltou, falou: Deus, mas como é que eu vou trabalhar com aquelas pessoas? Elas não acreditam em tudo que eu acredito, como é que vai ser isso, Senhor? E Deus falou: olha, meu filho, eu também não acredito em tudo que você acredita, não, mas eu trabalho com você. Irmão, será que Deus acredita em tudo que nós acreditamos? Nós precisamos de ser quebrantados. Quando você é uma pessoa tratável, gente, fica fácil curar os relacionamentos. Quinta coisa: sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia e bons frutos, isso anda junto. Se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, não enfatize os erros dos outros. A ênfase não deve ser essa, a ênfase deve ser a misericórdia. Eu não estou dizendo que não terão momentos na vida que nós teremos que ter uma palavra profética, querigmática, que traz de volta para o caminho, não é? Que lida com os desvios, mas essa não deve ser a ênfase. A gente não pode usar a verdade como se fosse um porrete. Toma a verdade, pô. Verdade e graça tem que andar juntos. A Bíblia fala que a misericórdia é um princípio mais elevado que o juízo. E se você quer ser tratado com misericórdia, você precisa tratar com misericórdia. Tem um problema muito sério aqui, que às vezes algumas pessoas, elas acabaram se viciando nessa, é um hábito de renovar a questão. É um provérbio, né, interessante, a Bíblia fala, o que perdoa a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Uma ilustração diz que certa vez um acampamento de casais, e duas pessoas, né,
2 caras, eram amigos lá da infância, e foram nesse mesmo acampamento, e de repente se encontraram lá dentro, só que um tinha deixado a esposa lá na portaria, foi ver onde eles iam ficar, encontrou com esse amigo, começaram a conversar. Nossa, você está aqui também, me converti, e foram contando, esqueceram do tempo, até que ele falou, se lembrou, deixei minha mulher lá na portaria. Irmãos, acampamento de casais, se esquecer da mulher é um pecado mortal. E ele correu lá, né? Aí chegou no outro dia, foram conversar, falaram, rapaz, como é que foi com a sua esposa? Eu fiquei preocupado. Ele falou, nem te falo. Rapaz, minha mulher ficou histérica. Foi histórica, não é histérica, não histórica. Começou a falar meus pecados de 25 anos atrás. Algumas pessoas têm um arquivo morto do outro, já viu? Aquele fichário assim, não é? Qualquer coisinha que a pessoa faz, puxa uma ficha de não sei quantos anos atrás, mas há 30 anos atrás você falou isso. Olha, não renove a questão, perdoa, busca amizade. A única sombra que o seu irmão tem no deserto é a sombra que você faz sobre ele. Haja com misericórdia, você vai curar os relacionamentos. E para terminar, Tiago fala assim, a sabedoria que vem do alto é sem parcialidade, sem hipocrisia. Essas 2 palavras no grego, no original, tem um sentido de uma pessoa que é franca, que é honesta, verdadeira. Então Tiago realmente está dizendo que se você quer ser uma pessoa sábia, que cura os relacionamentos, que tem relacionamentos, nutre relacionamentos profundos, você não vai usar máscaras. Você não vai tentar se esconder atrás de uma falsa aparência ou querer parecer algo que você não é. Você não vai ficar projetando para os outros uma imagem que você gostaria que os outros tivessem de você, quando na verdade você não é nada daquilo. Uma das coisas mais lindas em Jesus é que Jesus nos liberta para sermos nós mesmos, confortavelmente, não é? Às vezes a gente fica tanto tentando esconder as nossas feridas, porque a gente tem medo de ser novamente ferido, ou a gente fica tentando esconder as nossas vergonhas, não é? Vivendo de um estereótipo de espiritualidade. Irmãos, é muito importante a gente saber, igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, não é? As pessoas são reais, às vezes elas têm conflitos, têm dificuldades, têm pecados, não é? Às vezes muitas pessoas quando chegam na igreja, elas querem manter essa fachada, entende? E aí que realmente a gente entra num esquema de religiosidade que destrói a nossa intimidade com Deus. É muito importante a gente aprender a ser nós mesmos, confortavelmente. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, não esconda as suas fraquezas, os seus pecados. Provérbios fala, aquele que encobre a sua transgressão, naquela área, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Algumas pessoas, elas ficam ancoradas, elas não vão para frente, não é? Às vezes o problema é esse, a pessoa está encobrindo a transgressão, aí não adianta, você pode orar, jejuar, dar dízimo, não é? Fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz, se você encobre a transgressão, não tem jeito, naquela área, o negócio encalacrou. Sabedoria de Deus, esses são, na verdade, os elementos que nos tornam pessoas sábias. Como o Tiago falou, quem dentre vós é sábio e entendido? Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem está incorporando esse estilo de vida?
Quem de nós vamos ter as respostas para os dilemas da nossa sociedade? Quem vai ter o entendimento de resolver os conflitos de relacionamento que acontecem hoje na nossa sociedade? Deixa só para terminar, te explicar um pouquinho sobre Salomão. Eu gosto muito de biografia. Uma das biografias bíblicas mais interessantes é a biografia de Salomão. Salomão, quando ele herdou o trono de Davi, foi um momento, principalmente assim, politicamente falando, muito difícil. O irmão dele, o Adonias, tentou usurpar o trono, mas a verdade é que havia uma palavra de Deus, que Salomão, o filho da paz, ele se assentaria no trono de Davi. E realmente isso se cumpriu. Só que Salomão, ele era muito jovem, muito moço. E é difícil a gente ver na Bíblia um jovem que buscou a Deus com tanta intensidade como Salomão. É impressionante. Tem uma certa situação que a Bíblia fala que ele fez, vamos dizer assim, um culto a Deus, onde ele ofereceu 1000 holocaustos. Quando você tenta dimensionar isso, gente, é muita coisa. 1000 holocaustos. Quem talvez já trabalhou com pecuária, você sacrificar 1000 animais. E o princípio do sacrifício na Bíblia tem esse sentido de você se render, de você se derramar, não é? É uma rendição, uma adoração total a Deus. Então Salomão estava ali sacrificando, se rendendo, se entregando, não é? Um pouco mais na frente, tem uma outra situação que ele oferece quase 20.000 holocaustos, numa outra mais de 100.000 holocaustos. E a gente vê como que Salomão realmente, assim, ele começou a estabelecer na nação de Israel esse princípio de buscar Deus intensamente. E a Bíblia fala que chegou um momento que o coração dele estava tão derramado para Deus, que Deus apareceu para Salomão. Imagina, Deus apareceu para ele, não foi uma, foram 2 vezes. Mas quando Deus apareceu, Deus falou assim: meu filho, eu estou vendo o seu clamor, o que você quer? Você pode pedir, o que você quiser eu vou te dar. Agora veja bem, gente, Deus não é doido de falar isso com qualquer um, não. O seu coração tem que estar muito batizado no coração de Deus. Você pode pedir que eu vou te dar. Se é que isso é possível, mas Salomão surpreendeu a Deus. Ele falou: Senhor, sou um jovenzinho, eu não sei como resolver os conflitos. Eu vivo aqui numa sociedade, o meu reino são tantos problemas, tantas demandas, porque o rei, ele exercia o papel de juiz, ele tinha que julgar as questões, eram questões difíceis, você lembra? Imagina se uma questão que uma mãe rouba o filho da outra, como é que você resolve um negócio desse? Né? Ele falou: Senhor, tudo que eu te peço é sabedoria. E esse negócio impactou o coração de Deus. E Deus falou: meu filho, por que você não me pediu mulheres, nem exércitos, nem riquezas? Não é? Você não me pediu nada disso, mas você está me pedindo sabedoria para ser justo. Eu vou te dar, mais do que a todos, antes e depois de você. Eu vou te dar. Isso fez eclodir um avivamento de proporções globais. A Bíblia fala que pessoas vinham de todas, não era de algumas, de todas as partes da terra, com os seus conflitos, com os seus dilemas, com as suas lutas, e Salomão era o homem que tinha as respostas de Deus para curar, para resolver as questões da sua geração. Quem dentre vós é sábio e entendido?
Curva a sua cabeça. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua presença em nós. Obrigado, Jesus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Queremos declarar que nós te amamos. E sabemos que essa sabedoria, Deus, conhecimento a gente alcança nas universidades, é muito bom. Mas a sabedoria é uma pessoa e vem do alto. Nós queremos e pedimos, como Tiago falou, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, ser-lhe-á dada. Oramos por essa sabedoria que primeiramente é pura, pacífica, tratável, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Senhor, nós queremos um estilo de vida fundamentado nesses valores. Senhor, que isso possa permear os nossos relacionamentos. Senhor, que isso possa moldar realmente a maneira como nós governamos a nossa vida, as nossas emoções. Ajuda-nos, que possamos ser a resposta de Deus para os conflitos da nossa geração. E eu oro, Senhor, que o Senhor possa levantar a sua igreja, essa que está aqui, Senhor, nessa virtude, Senhor, pessoas que vão trazer respostas sobrenaturais de Deus para essa geração, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração humano, em várias áreas, não só no campo dos relacionamentos, mas no campo da tecnologia, da mídia, da ciência, da medicina. Senhor, levanta o seu povo, um povo que tem entendimento, que faz proezas no seu nome, que vive relevantemente as suas vidas, que faz história, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos nos colocar em pé. Mas não é para você sair, não. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Segure na mão dele. Vamos dar as mãos pelos corredores. Esta palavra que você acabou de ouvir, palavra viva do coração de Deus, o Pai. A vida é tão simples quando nós escolhemos viver os princípios da palavra, mas ela é tão complicada quando tropeçamos nesses princípios. E você não foi entretido durante uma hora, você recebeu a palavra do Senhor, e é para você ruminar a palavra, mas acima de tudo, que todos escolham colocá-la em prática, viver a palavra. Dessa maneira, não apenas somos alimentados e fortalecidos, mas vamos viver intensamente o sonho do Senhor. Levante a mão do irmão que está aí ao seu lado. Há uma oração e nós queremos cantar. E depois, antes de cantar, eu queria que você soubesse de algo. A nossa vida, ela é marcada pelos recomeços, mas o recomeço significativo é quando nós passamos a ter relacionamento com Deus. O que Jesus Cristo veio fazer não foi trazer uma religião, Ele veio ligar o homem a Deus. Eu não conheço você, não sei onde você mora, não sei onde você está me assistindo, mas eu sei que Jesus está aí. E a palavra diz que todos nós estamos separados dele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, do relacionamento com ele. Mas Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus é Deus que veio até nós para nos ligar a ele.
ali na cruz, ela mostra exatamente o propósito do Senhor. Há uma haste horizontal e uma vertical. No momento quando você se liga a Deus, o vertical significa o seu próprio relacionamento com aqueles que estão em sua volta. Quando você o toma como seu Senhor e Salvador, tudo muda. Por isso, nesta hora, levante a mão do seu irmão, feche os seus olhos. Eu queria orar como se fosse você orando. Vamos nos identificar com todos os que estão aqui e com aqueles que nos assistem. Todos orem comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e eu tenho ouvido que o Senhor me ama. O Senhor morreu na cruz para nos reconciliar com Deus o Pai. Eu reconheço que eu preciso desta reconciliação. Eu sou um pecador, estou perdido, mas nesta hora eu abro meu coração e eu te convido. Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que como um pródigo deixei a casa do Pai, mas agora eu volto buscando a reconciliação, na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados, solte a mão do seu irmão. Todos com os olhos fechados, estamos orando. Mas eu queria fazer uma oração agora sozinho. Quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, eu quero orar por você. Você que se reconcilia com ele. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. Que você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e quero orar por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com ele, aquele moço de blusa verde, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Isso. Fique com a sua mão levantada. Eu quero ver a sua mão levantada. Isso. Isso. Vamos abrir os olhos agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento algum, ninguém vai andar agora, ninguém, mas para que todos os que levantaram as mãos venham até aqui à frente. Queremos orar por você aqui à frente agora. Pode deixar o seu lugar, todos em pé agora, todos, ninguém assentado. É momento de batalha espiritual. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, lá da segunda galeria, da primeira galeria, aqui do térreo. Pode vir. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Essa é a hora de Deus. Enquanto estivermos cantando, cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus. Você que nos acompanhou até agora, não é apenas para você ouvir, mas você pode fazer o mais significativo na sua história. Tudo vai mudar quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você diz: Jesus, entra na minha vida, Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, se afastou, então é a hora da sua volta. Faça isso hoje, faça isso agora. Você também possa dizer: eu volto aos seus caminhos, me rendo, me entrego ao Senhor. Faça isso, ligue para nós. Estamos aqui em Belo Horizonte, o código aqui é 31 e o telefone é 3429-9550. Vamos orar por você e com você também. E deixo o convite para estar conosco aqui em Lagoinha, logo mais às 18 horas. Você sempre será bem-vindo. Se tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim. Esta é a hora de Deus também para a sua vida. Mais pessoas estão chegando. Esse é o momento do céu. Tudo será tão novo, tudo tão diferente. Só Ele, só Ele. De ser transformado. Ele faz. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Vamos estender nossas mãos agora. Toda a igreja. Queria pedir meus pastores para se aproximarem. Esse é o momento mais lindo da história de vocês. Será um momento inesquecível. Nunca mais vocês esquecerão desse. Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Igreja, estenda as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligamos destas vidas todo o poder das trevas e ligamos agora cada uma delas com a tua vida, para que a partir de hoje possam viver perdoados, como filhos e filhas do Senhor, amados do Senhor, para que a partir de hoje a graça da salvação seja tão abundante sobre eles, em teu precioso nome. Amém. Amém. Vocês podem se colocar em pé. Tudo é novo agora para a vida de vocês. Tudo. No momento quando você disse: Jesus entra, Ele entrou. Tudo será novo, igual ouvimos. Nós queremos abençoar a vocês. Vocês vêm para a família de Deus. Queremos cuidar de vocês. Nós vamos conduzi-los até uma sala. Eu separei ali um presente para entregar para vocês. Podem descer até a minha esquerda. Irmão, dê a mão que está ao seu lado, levante bem alta a mão dele. E diga: eu declaro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nesta manhã você ouviu a palavra do Senhor. Mas ela diz também para nós não sermos só ouvintes da palavra, sermos praticantes da palavra do Senhor. E hoje mesmo você vai começar a praticar a palavra do Senhor de uma forma tão intensa. O que precisar ser reconciliado, comece a fazer. Comece. Fique livre, deixe seu coração livre e coloque em prática o que você ouviu. Hoje, no culto às 18 horas, novamente o pastor Marcos estará pregando, anunciando a palavra do Senhor. Você que nos acompanhou pela televisão até agora, esperamos você que mora aqui em Belo Horizonte, logo mais às 18 horas, queremos ver você aqui. Pastor Marcos trouxe esses livros, esses materiais, devem estar ali na tenda da bênção, e você não pode levá-lo para casa, mas pode levar os livros dele. Nesse final, no sábado, vamos ter aquela corrida em volta à Lagoa da Pampulha, e vamos entregar para todos os corredores um Novo Testamento totalmente gravado. Passe ali na tenda e leve também o CD para dar para eles. Dê um abraço no seu irmão, vá na paz, vá na graça, e vá viver, querido, a melhor semana da sua vida. Abençoamos você, que você possa continuar experimentando o melhor de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura e dura para sempre. Te abençoo no nome de Jesus. Esperamos você logo mais às 18 horas. Graça e paz sobre o seu coração.